amados de meu Pai, amados, muito amados de meu Pai. E isso se vê, se verifica, se confere, porque todo santo dia, não somente eu, mas todos os servos de Deus, os filhos de Deus, espalhados por toda a terra, têm levado a palavra de Deus, que é Espírito e verdade. Tem levado essa palavra para todos os que têm ouvidos para crer. Eu sei que todos têm ouvidos, né? A Bíblia fala, todo mundo tem ouvidos para ouvir, bispo. É verdade. Mas nem todos têm ouvidos para ouvir o que Deus quer que ouça. Esse é o problema. Bem, seja como for, todo santo dia nós estamos lutando, nós estamos trabalhando, nós estamos semeando a semente da vida eterna. E para que isso se proceda, é preciso haver crença, fé. A pessoa tem que crer na palavra de Deus. E o que nós temos visto nas Sagradas Escrituras? As Sagradas Escrituras mostram claramente, com clareza. É claro, para mim é claro o que a Sagrada Escritura mostra, mas nem todos, infelizmente, nem todos entendem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito. A palavra de Deus é espírito e verdade. Mas, enquanto a pessoa, no meu caso, por exemplo, enquanto eu estava nas trevas, perdido na religiosidade desse mundo, eu não entendia as Sagradas Escrituras. Eu não entendia que a palavra de Deus era espírito. E porque não entendia, não absorvia o seu entendimento e, obviamente, não obedecia. Claro, lógico. Como é que eu vou crer em alguma coisa que eu não entendo? Pois bem, era assim a minha situação. Até que um dia eu nasci do Espírito Santo. E por conta disso, aí sim, se confirma o que está escrito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Também é Espírito. Tem a natureza espiritual. Quem nasce do Espírito Santo tem a natureza espiritual. Entende a voz de Deus. Entende a voz do Pai. Ouve a voz do Pai e obedece. Mas quem não tem o Espírito, quem não foi contemplado ainda com o Espírito Santo, não entende. Você fala a palavra de Deus como se estivesse falando grego. E eu não entendo grego. Bem, eu queria que você prestasse atenção, porque nós temos trabalhado, nós temos lutado para que as pessoas entendam, pelo menos, no mínimo, que Deus quer que elas venham nascer de novo, nascer do Espírito Santo, nascer do Espírito Santo. E quando nós anunciamos a palavra de Deus e a pessoa entende, a ela é revelado a palavra de Deus, a vontade de Deus. Por isso, nós temos lutado, nós temos investido para que todos possam entender, porque eu não sei quem Deus
tem escolhido, mas eu sei que ele tem escolhido, ou melhor, tem chamado muitos, mas infelizmente poucos são escolhidos. Mas vamos agora entender por que nós temos batido na tecla para a pessoa receber o selo, o batismo do Espírito Santo. Isso mesmo. O batismo com o Espírito Santo é o selo, é a marca de que a pessoa é de Deus. É isso aí. Nasceu de Deus. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é como uma criança que nasce. Quando a criança nasce, a primeira coisa que se faz é registrar o seu nome no cartório, não é isso? Pois bem, registrou o nome dela no cartório, quem é a mãe, quem é o pai. Pronto. Então, ela carrega isso por toda a sua vida. Venha ser o que for, ela vai carregar aquele registro por toda a sua vida na terra. A mesma coisa acontece quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Ela recebe um registro, um novo nome, está escrito isso. Desculpa, eu estou rindo porque é o gozo que sai de dentro da alma. Você já imaginou? Claro, quando a gente nasce, a gente não imagina como foi o nosso nascimento. Por quê? Porque a gente é inocente, enfim, recém-nascido, claro. Mas quando nós nascemos de Deus, nós sabemos que nascemos de Deus. Eu não me esqueço dos momentos da minha experiência do novo nascimento. Quando a gente nasce dos nossos pais, a gente não lembra de nada. A gente só queria leite, não é? O peito para mamar. Mas quando a gente nasce do Espírito Santo, a gente sabe que nasceu de novo. Por quê? Porque o próprio Deus que nos gerou em espírito, pelo Espírito, ele nos dá uma grandeza de gozo, de alegria, de paz, que perdura por toda a nossa vida, salvo se a gente virar as costas para ele. Mas se nós continuarmos na fé, lutando e vencendo o mundo, vencendo o diabo, vencendo a própria carne, aí a gente vive em paz. Olha só, eu queria que você entendesse, você percebesse a grandeza do que acontece quando a pessoa nasce do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E ele fala para quem? Ele dirigiu a sua carta aos romanos, aos cristãos romanos, à igreja cristã que estava em Roma, que passava por um aperto desgraçado, um aperto terrível, porque era perseguição. Eles enfrentavam a morte por causa da fé no Senhor Jesus. Mas olha só, o que acontece? Como acontece quando a pessoa nasce de novo? Ele diz assim, preste atenção, Romanos capítulo 5 e 5, ele diz, porque os que são segundo a carne, quer dizer, os que nasceram da carne, os que nasceram de seus pais, coisa natural que todo mundo nasce, os que
são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Claro, até aí morreu Neves, choveu no molhado. Por quê? Porque a pessoa que nasce da sua mãe, seu pai, obviamente, ela vai ser uma pessoa voltada, inclinada para as coisas da carne, as coisas do mundo. Isso mesmo. Então é natural que uma pessoa seja carnal inicialmente. Enquanto ela não nascer do Espírito Santo, ela é carnal. E aqui está escrito: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Então é natural que as pessoas que não conhecem a Deus, estejam interessadas em construir suas vidas aqui na terra. Eu era assim. Eu tinha os meus sonhos pessoais, meus projetos pessoais, como todo jovem tem. Então, isso é natural, não é pecado. É natural, é a natureza terrena que nos leva a isso. Porém, ele diz assim, mas os que são segundo o Espírito Santo, e Espírito aqui com letra maiúscula, significa o Espírito Santo. Os que são segundo o Espírito Santo se inclinam para as coisas do Espírito Santo. Então você sabe agora identificar-se no espelho dessa palavra. Você pode saber, você sabe agora. Não precisa ninguém dizer para você, o pastor, o bispo, ninguém precisa falar para você que você nasceu de Deus ou que você não nasceu de Deus. Porque se você tem suas inclinações para as coisas deste mundo, é porque você nasceu no mundo, continua no mundo, no reino deste mundo. Mas se você tem seus sonhos voltados para o Espírito Santo, é porque você nasceu do Espírito Santo, você foi selada, batizada com o Espírito Santo, e você busca as coisas do Espírito Santo, que é o reino de Deus. Então aí nós temos o reino do mundo e o reino de Deus. Quem é do reino do mundo quer satisfazer a sua carne. Quem é do reino de Deus quer satisfazer o seu espírito. Está claro isso? Muito bem. E ele diz, agora vem um detalhe, no versículo seguinte diz, porque a inclinação da carne é morte, é para a morte. Então, todos os sonhos e realizações daqueles que não nasceram do Espírito Santo é para a carne, é para a morte. Morte, vão morrer e vão ser condenados. Por quê? Porque rejeitaram a graça, o amor, o perdão de Deus. A inclinação da carne é morte, significa morte, e é eterna. Mas a inclinação do Espírito, o Espírito Santo, é vida e paz. Veja que contraste. Então, por isso você vê pessoas sofrendo horrores neste mundo e você quer ajudar, mas você fica impedido disso, porque você não pode fazê-la nascer de Deus. Você não tem esse poder, só Deus pode fazer isso. Para nascer do Espírito Santo, só mesmo Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa é inclinada para a carne, quer dizer, nasceu da carne, claro, todos nascemos, mas quando ela é inclinada para a carne, obviamente, ela está inclinada para a morte eterna. É disso que
você tem que tomar cuidado, minha amiga e meu amigo, porque você não tem certeza para onde vai a sua alma. Quando a pessoa é inclinada para a carne, ela não tem certeza para onde vai a sua alma. Mas a pessoa que é inclinada para o Espírito Santo, o seu Pai, o seu Pai que a ama, então ela tem vida e paz e convicção pessoal de que ela é cidadã do reino de Deus, que ela é filha de Deus. Isto é caracterizado pela vida que ela recebe e a paz que vem com o novo nascimento, o nascimento do Espírito Santo. Você está entendendo, minha amiga e meu caro amigo? Isso aqui é extremamente importante, porque fala do reino do mundo e o reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos, lembra? Que é nascido da carne é carne. Não tem como mudar isso, só Deus. Mas quem é nascido do Espírito Santo é espírito, quer dizer, é espiritual. Sua tendência para as coisas de Deus, sua vontade é para fazer a vontade de Deus. Então, quando a pessoa é inclinada para a carne, ela é inclinada para o apego a este mundo, as riquezas, a glória, o louvor das pessoas. É isso mesmo. Quando a pessoa é carnal, ela quer ser louvada, glorificada pelo mundo, ela quer ser famosa, ela quer cliques lá no seu Instagram. É isso aí. Porque ela quer agradar o mundo, ela quer agradar aquele mundo dela, o mundo carnal. É natural isso. Só que o fim das pessoas que não nasceram do Espírito, que continuam carne, é morte. Porém, por outro lado, também há a chance da pessoa ser inclinada pelo Espírito, para o Espírito Santo, para que então ela tenha vida e paz. Isso só é possível quando ela nasce do Espírito. Bispo, o que eu faço para nascer do Espírito? Por exemplo, agora, nesse momento, exemplo, nós estamos fazendo o jejum de Daniel. Nós estamos simplesmente ignorando as notícias. Eu não sei o que está acontecendo nesse mundo, eu estou completamente ignorante. Eu estou completamente cego para o que o mundo está acontecendo, graças a Deus. Mas eu estou atento ao que o Espírito Santo está fazendo. Eu sei que muitas pessoas estão se voltando para o Espírito e muitas pessoas vão nascer do Espírito, especialmente nesse dia 24 de maio, que é o dia de Pentecostes, porque nós estamos orando, nós estamos ungindo cada pessoa. Você sabia disso? Olha, eu agarro o globo aqui e eu oro. Eu unjo o globo aqui, todas as nações da terra, todas as nações, todos os continentes. Eu faço a oração em favor de todas as pessoas, não importa a religião que professam. Elas ainda são da carne, nascidas da carne. Quando a pessoa é nascida da carne, ela abraça a religião, filosofia, etc. Mas quando ela nasce do Espírito Santo, ela abraça a obediência à santa palavra de Deus, porque ela é espírito, ela é espiritual. Nós estamos orando e eu tenho certeza que Deus vai fazer acontecer um derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, no dia 24. Eu tenho certeza disso. Quem estiver na fé
Quem estiver na fé, nessa crença, nessa expectativa, nessa esperança, vai ser batizado com o Espírito Santo, vai nascer de novo, vai estar inclinado a partir daí para as coisas do Espírito. Onde quer que elas estiverem, se elas estiverem nessa fé, e seja muçulmana, católica, espírita, umbandista, seja a religião que for, evangélica, e etc, etc, etc. Não importa a religião, eu estou orando para todas as nações, todas, sem exceção, todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas, obviamente, que estão na mesma fé, porque Deus que prometeu, ele disse, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, seja a carne católica, espírita, evangélica, budista, muçulmana, seja lá o que for, se ela estiver nesta fé, se ela estiver nesta fé de receber o Espírito de Deus, então ela vai ser selada pelo Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo garante para ela que Deus é o seu Pai, porque ela vai receber um novo nome, ela vai receber uma vida nova, ela vai receber paz, porque são características de uma pessoa nascida do Espírito Santo, nascida da água e do Espírito Santo, nascida do arrependimento e do Espírito Santo. É a característica, vida e paz. Vida e paz. Então, minha amiga e meu amigo, se a pessoa está fazendo o jejum de Daniel, graças a Deus, ela está se esforçando, ela está se sacrificando, não para um futuro melhor neste mundo, não. Ela está se sacrificando para um futuro eterno com Deus e tê-lo como seu Pai, para poder também, com todo direito e regalia, também dizer, Pai nosso que estás nos céus, aleluia, para onde nós iremos? Agora, se a pessoa não está fazendo esse sacrifício, se a pessoa não está interessada em receber o Espírito Santo, então é claro que ela não vai receber. Por quê? Porque ela não está interessada. Isso é uma coisa que, por exemplo, é a Bíblia que nos ensina que há os que são inclinados para a carne, que são da carne, que já está definido a morte, os nascidos da carne para a morte, os nascidos do Espírito são para a vida e paz. Então, quando a pessoa manifestar esse desejo sincero, oh meu Deus, eu quero te conhecer, eu ouço falar de ti, eu tenho crido em alguém que eu não conheço, isso não é justo. Ou é? É justo? É justo que você creia em alguém que você não conhece? Não. Então, se você tem dentro de si esse clamor, esse desejo, esse desespero, não, eu não posso continuar assim, eu não posso viver dessa maneira, mas eu não posso fazer-me nascer de novo, só Deus pode fazer isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer, eu vou sacrificar minha carne, eu vou buscar essa promessa. O Senhor prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Meu Pai, eu tenho sido carne, eu tenho sido carnal, mas eu quero nascer de ti, eu quero viver uma vida nova, eu quero ser filha tua, filho teu.
Eu quero ter um novo nome. Eu quero ter um futuro eterno. Eu não quero ter um futuro mesquinho, miserável, medíocre, de 60, 70, 90, 100 anos, 120 anos. Nada disso. Eu quero ter um futuro eterno. Então, quando a pessoa tem essa aspiração, esse sincero desejo, ainda que ela não tenha feito o jejum de Daniel, se ela buscar, ela vai receber o Espírito Santo nesse dia. Dia 24. Dia 24. Nós estaremos lá no cenáculo, onde Deus fez derramar do seu Espírito pela primeira vez. E foram 120 pessoas de uma só vez. E por que desceu em Jerusalém somente sobre 120 pessoas? Porque somente 120 pessoas tiveram coragem, fé para esperar na promessa de Jesus, que disse: esperar em Jerusalém. E eles esperaram, 120 esperaram. E o resto ficou para trás. Você também espera receber o Espírito Santo nesse dia de Pentecostes, dia 24, não é? Então, se Deus derramou sobre os que esperavam por ele, pelo Espírito Santo, lá em Jerusalém, 120, ele está pronto para derramar o Espírito dele sobre milhões e milhões e milhões, quiçá bilhões de pessoas que o aguardam também da mesma forma como os 120, porque para Deus não há impossíveis. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E nós estamos falando de um Deus grande, todo-poderoso, Senhor dos céus, da terra, de todo o infinito. Só Ele é digno de toda a honra, glória e louvor. E ninguém mais quer ter filhos do que Ele. Você sabia disso? Toda mãe, todo pai quer ter um filho, pois Deus também tem esse desejo. Um novo filho, uma nova filha. Sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que esse desejo que os profetas, os sacerdotes, os patriarcas tinham de querer filhos no passado? Você sabia disso, que esse é um desejo de Deus? Você sabia que Ele quer fazer você nascer de novo? Quer parir você? Você sabia disso? Ele tem mais interesse nisso do que você. Porém, Ele não pode fazer isso em você se você não concordar com Ele. Aí está o poder da fé. Quando você decide querer concordar com Deus, eu quero, meu Deus, eu quero. Então Ele vem sobre você. Porque enquanto a pessoa estiver inclinada para a carne, você sabe se está ou não inclinada para a carne, enquanto está aqui escrito, o Espírito Santo fala através de Paulo, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É isso mesmo. Quem está na carne é inimiga, digamos assim, contra Deus. Faz o que é contra Deus. Seus desejos são contrários aos desejos de Deus. A vontade de Deus, ela não quer fazer. Por quê? Porque é inimiga de Deus. Mas aqueles que querem fazer a vontade de Deus, que é seguir a sua lei, a sua palavra, obedecê-la, esses sim são nascidos de Deus. Vão ser nascidos, se não foram, vão ser nascidos de Deus. É o que ele diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inimizade, é inimigo de Deus, igual o diabo, inimiga de Deus. Pois não é ou não está sujeita à lei de Deus, não está sujeita à palavra de Deus. Nem em verdade o pode ser. Claro, não pode ser sujeita à palavra de Deus porque é carnal. E a carne suspira, anseia desejos para a carne, emoções, satisfações, desejos pessoais, cobiças.
vaidades, o mundo, quer o mundo aos seus pés. São os desejos da carne. Mas, veja só, presta atenção, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Elas podem ir até na igreja, elas podem até cantar, elas podem orar até, inclusive, elas podem dar ofertas, elas podem ser dizimistas, elas podem fazer o que quiserem, mas não podem agradar a Deus, porque para agradar a Deus não basta seguir apenas um detalhezinho da lei, não. Tem que seguir a lei inteira. Mas, bispo, seguir a lei inteira é impossível. Não, não é impossível. Desde que você seja espiritual, desde que você esteja em espírito, desde que você tenha nascido do Espírito Santo, você vai agradar a Deus, porque vai querer fazer a vontade dele. Aí Paulo complementa dizendo, e Paulo fala aqui, pelo Espírito, ele diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, vocês que são os cristãos, que já não estão mais na carne, mas no Espírito, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em vós, então é nascido de Deus, é filho de Deus, nasceu de Deus, foi parida por Deus. Se não está em vós, continua na carne e o fim é trágico. Vós, porém, não estáis na carne, vós, os nascidos do Espírito, mas no Espírito Santo. Se é, Paulo então lança uma pergunta, uma dúvida, se é que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é muito triste. E o propósito nosso, da Igreja Universal do Reino de Deus, essa é uma inspiração divina, essa é uma coisa que veio do céu, essa campanha do dia de Pentecoste. Isso é uma coisa celestial. Quem quiser, porque é uma coisa pessoal, cada um tem que querer, tem que concordar, tem que abraçar por si próprio. Quem quiser, está aí. Se você quiser nascer de Deus, pague o preço, lute por isso. Vale mais do que ganhar todo o dinheiro do mundo inteiro, a glória desse mundo. Quem ganha, quem recebe um novo nascimento, esse é por toda a eternidade, graças a Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, é triste, é muito triste isso. Mas nós estamos trabalhando, lutando, proclamando, tocando a trombeta, para que todos venham ter o privilégio de nascer do Espírito Santo, para que então possam dizer: Pai nosso que estás nos céus. Aí vem o pedido. Primeiro pedido: santificado seja o teu nome. Quem é nascido de Deus quer santificar o nome de Deus. Venha o teu reino, o teu domínio sobre nós. E seja feita a tua vontade. Assim na terra, na minha vida, como ela é feita nos céus. Essa é a vontade dos filhos de Deus, dos nascidos de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
assim na terra, na minha vida, assim na terra como na vida dessa pessoa que nasceu de ti e de todos os que nasceram de ti. Porque se a pessoa não nasce de Deus, ela não quer fazer a vontade de Deus. Ela pode querer fazer alguma vez ou outra e tal, mas não toda vez, toda hora, todo o tempo, 24 horas por dia. Essa é a realidade. Graças a Deus. Eu vou deixar o texto aí claro para todo mundo ver, ler, procurar entender, etc, etc, etc. Como costumo fazer todo santo dia. Eu deixo aí os textos para as pessoas lerem, meditarem, avaliarem, pesarem e ver se está tudo de acordo com o que nós falamos, pregamos, ensinamos. Que Deus abençoe a todos e não se esqueçam, neste domingo, traga sua criança para ser ungida em uma das igrejas universal do Reino de Deus. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.